Boa tarde. Deus abençoe a todos. Vamos para estudando a Bíblia juntos. Provérbios, primeiro livro de Provérbios, Provérbios 1. Amém? É com muita alegria que vamos estudar o livro de Provérbios. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Estudando a Bíblia juntos, vamos para um dos estudos mais complexos da Bíblia. Quer dizer, todos são, né? Mas Provérbios é bem profundo. Eu amo estudar Provérbios porque eu aprendi, querida e querida, que Provérbios é um estudo que é para a vida prática. É um estudo que ele nos capacita, o Espírito Santo nos capacitando para termos uma vida com Deus, para sermos pessoas sábias, buscarmos sermos pessoas sábias, pessoas prudentes, pessoas virtuosas. E sem esse conhecimento não tem jeito. Então é um livro que nos ensina, sabe, a termos sabedoria no dia a dia. O Espírito Santo ele vem através do livro de Provérbios nos ensinar isso, sabe? Tem gente que fala que é o livro de sabedoria, né? Fala que é o livro de sabedoria, e realmente é, porque o que é sabedoria? Sabedoria é a presença de Jesus em nossas vidas, é andarmos na presença de Deus, é andarmos na presença, na direção de Deus, é ter a presença de Deus, né? Então ele ensina a nós, justos, justificados pelo sangue do Cordeiro, a buscarmos essa sabedoria, a buscarmos ter uma vida prudente, agirmos de acordo com a mente de Deus, a termos a sermos moldados através do estudo de Provérbios, a crescermos na graça e no conhecimento através desse estudo, alimentarmos o nosso espírito, fortalecer nosso espírito através da palavra. E com isso, querido, nós buscarmos nas atitudes, no falar, no ouvir, sabe? Ter esse conhecimento do Espírito Santo e ter essa bagagem aqui dentro, aqui ó, tatuado no coração. Eu falo que ter essa palavra é como anéis, como colar, como diadema, tatuado no coração, e andar nessa palavra, viver essa palavra, praticar essa palavra e buscarmos ser pessoas sábias, prudentes e virtuosas. Aleluia. Então vamos lá. Então, querido, querida, do Provérbio, Salomão, é o que eu estou dizendo, é aplicarmos, e eu oro com vocês nesse primeiro Provérbios 1, que o Espírito Santo ele venha nos ajudar a aplicarmos a nossa vida cotidiana. Amém? Eu oro que nós venhamos ter o Espírito Santo de Deus. Eu oro que os provérbios, esse livro de Provérbios, o qual vamos começar a estudar o Provérbios 1 pela primeira vez em vídeo. Pai querido, abençoa esse canal, abençoa esses estudos de Provérbios, Senhor, porque eu já comecei, Senhor, esse estudo escrito no Facebook, mas pelo canal é a primeira vez, e é diferente você explicar do que você escrever, é muito diferente, é muito mais fácil explicar e você expressar, aleluia, pelo dom que o Espírito Santo nos dá. Então, Espírito Santo, ajude-nos, porque o livro de Provérbios é o Senhor nos ensinando a recebermos os provérbios extraídos, vindos do Senhor, os ensinamentos vindos do Senhor, as instruções vindas do Senhor para a nossa vida cotidiana, Pai, com a intenção de servir de diretrizes, Pai, para uma vida prática, bem-sucedida. Aleluia. Oh Deus querido e amado, ajude-nos, Senhor, nesse estudo. Ajude-nos nessa caminhada. O propósito de estudar o livro de Provérbios é que nós venhamos alcançar conhecimento da sabedoria do Senhor, alcançarmos a ciência da mente do Senhor, alcançarmos a Tua presença, Pai, em nome de Jesus, e aplicarmos no controle de nossas vidas. Nós queremos o controle do Senhor em nossas vidas, através do conhecimento do Senhor, através da ciência da mente do Senhor, que é a sua presença, a sua sabedoria em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá.
Anotem tudo direitinho, amém? Então, eu tenho todos os papeizinhos amarelos, os post-its colados na minha Bíblia. Porque eu vou fazendo um esboço. E tem também um caderno que eu vou anotando. É importante quando você fazer estudo bíblico, tá? Eu vou dar essa dica aqui. Você tem um caderno, você tem a Bíblia e você ter... você fazer esboço mesmo aqui. Eu compro esses papeizinhos aqui, ó. Eles colam. Tá vendo aqui? Tem cola aqui atrás. Aí você escreve e cola. Porque ajuda você memorizando, você identificando, tá? Então vamos lá. Item 1, a introdução, letra A, o autor. O autor, propósito e tema. Então do versículo 1 ao versículo 7, eu vou falar sobre o autor, sobre o propósito e sobre o tema. Letra A. A letra A eu vou falar sobre o primeiro conjunto dos 7 princípios do saber, que vai do capítulo 1 ao capítulo 4, versículos 10 ao 19. Amém? É o primeiro conjunto. Letra A, o primeiro conjunto dos 7 princípios do saber. Primeiro conjunto do saber. E o primeiro conjunto vai ser o poder e as riquezas conquistadas por meios imorais e violentos, que vai ser o capítulo 1, versículos 8 ao 33. Então vai ser aí já os primeiros etiquetinhas ou títulos que vocês vão dar. Aleluia. Então, já começamos aí a introdução do que é o livro de Provérbios, oramos sobre isso. Glória a Deus. Então, o provérbio de Salomão, queridos, os provérbios são ditos, extraídos da vida cotidiana, cuja intenção é servir como diretrizes práticas para uma vida bem-sucedida. A atribuição iniciada do livro de Provérbios a Salomão não significa que ele tenha escrito todo o livro. E não foi escrito, né? A gente já viu isso aí. Conforme Provérbios 22, 17, 24, 30, Provérbios 30, né? Que a gente já viu que tem passagem do rei Ezequias, tem os sábios do rei Ezequias, tem o sábio, o último sábio que nós lemos esses dias, né? O Etiel, o Cal, né? Tem outros sábios. Mas o identifica como o principal contribuinte da coletânea, né? O último sábio que nós estudamos, Provérbios 30, foi rei Lemuel, 31, e o rei Agur, né? Proclamados pelo rei Agur. Então, assim, tem outros sábios também, né? Como eu já falei. Amém? Então, vamos começar agora aqui pelo versículo 1. Então, o princípio da sabedoria. Então, o princípio da sabedoria, antes de eu ler aqui no versículo 1, eu quero que você vá comigo lá em Apocalipse 1, versículos 8 e 18. Olha aqui. O princípio da sabedoria. Versículo 8 de Apocalipse 1. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, o provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Esse é o autor, tá? Versículo 1 do 1. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Então, o provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, o princípio da sabedoria vai ser o primeiro subtítulo. Então, versículo 1, a gente olha o autor. Quem que é o autor? É o provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Agora vamos para o propósito. Letra B, propósito. O propósito está no versículo 2 até o versículo 6. Propósito. Vamos lá. Para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos, eu vou explicar tudo direitinho, que produzem sabedoria, para o propósito de desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso,
Quarto propósito, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens, mesmo sábio que lhes der ouvidos, aumentará muito o seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clara orientação. Último propósito, para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Vamos parar aqui? Vamos. Então, aqui está o propósito do livro todo. Autor e propósito. Vamos lá. Então, do versículo 2 ao 4, o propósito de Provérbios é dar ao leitor, é dar a você, meu irmão, minha irmã, o conhecimento da sabedoria, da presença de Deus, e deixar que a sabedoria, a presença de Deus, controle a sua vida. Tá? O versículo 1, 2 fala assim: para aprender a sabedoria, a presença de Deus e o ensino que está dentro da palavra, para entender as palavras de inteligência, para aprender todo o intelecto da mente de Deus. Então, sabedoria, o uso do conhecimento, o uso da ciência da mente de Deus de maneira o que? Prática e bem-sucedida. Ou seja, você vai usar o uso da palavra na praticidade da vida, no uso prático da sua vida. E bem-sucedido, o ensino que está dentro da palavra, o treinamento realizado por meio da palavra, o uso da palavra e da vara, a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Versículo 3. Para obter o ensino que está dentro da palavra, de bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. O ensino do bom proceder, o treinamento para um comportamento sábio que conduz ao sucesso. Ou seja, o que está dentro da palavra, você vai ter um bom proceder. Ou seja, o treinamento para um comportamento sábio. O que você aprende dentro da palavra, você vai ter um comportamento sábio, você vai ter atitudes sábias, atitudes com a presença de Deus. E você vai ter atitudes o quê? Você vai ter o quê? Qual que vai ser a consequência disso? Vai conduzir você ao sucesso. Então, ensino do bom proceder. O que está dentro da palavra, você vai ter um bom procedimento, a consequência. Você aprende o que está dentro da palavra, então você... Olha o propósito do livro de Provérbios. Gente, vocês têm que entender o que está falando aqui. Isso aqui é forte. Isso aqui é tudo. Isso aqui é o maná. Isso aqui é o tesouro. Eita glória! Então, o propósito é para você aprender a sabedoria, a presença de Deus e o ensino que está dentro da palavra. Para quê? Para você entender as palavras de inteligência, para você aprender todo o intelecto da mente de Deus. Para quê? Para quê, meu irmão, minha irmã? Para quê, Ludmila? Para você obter o ensino, para você obter o que está dentro da palavra, o que está dentro da palavra, ok? E você ter o quê? Um bom proceder, um bom procedimento para alcançar o quê? O sucesso. E aí vem aqui. Então, o uso do conhecimento, da ciência da mente de Deus, de maneira prática, na sua prática da sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano, no seu trabalho, na sua família, na sua rotina. E isso vai levar você a ter sucesso em tudo que você for fazer, em tudo que você fizer. O ensino, o que está dentro da palavra, então você vai todos os dias estudar, você vai orar, você vai ler a palavra, as escrituras, entre linhas de provérbios, você está fazendo o quê? Um treinamento realizado por meio da palavra de Deus. E da vara. A vara é o quê? A palavra, que vai ser o quê? A correção na sua vida, que visa o seu aperfeiçoamento espiritual. Aí o versículo 3 ainda fala assim: o ensino dentro da palavra para um bom proceder. Ensino do bom proceder, ou seja, o que está dentro da palavra para um bom proceder. É um treinamento para um comportamento sábio que conduz ao quê? Ao sucesso. Então você tem um treinamento através da palavra, você recebe aquele treinamento diário para um comportamento com a presença de Deus que conduz ao sucesso. Sucesso espiritual, sucesso em todas as áreas, porque tudo que o sábio faz, ele tem o quê? Sucesso. Tudo que ele coloca a mão prospera. Prosperidade não é ser rico, não.
Aí você é milionário, isso que você está falando? Não. É ausência de necessidade. Ausência de necessidade. Milagrosamente eu posso falar isso. Porque a minha vida é um milagre. Eita glória! Então, glória a Deus. Então, dentro da palavra, o ensino que vem dentro da palavra para você ter um bom proceder. Eita, aleluia! E esse treinamento que vem dentro da palavra, você tem um comportamento com a presença de Deus que te conduz ao sucesso. O sucesso. Para quê? Versículo 4. Para dar aos simples, aqueles que têm pouca fé, pouca experiência com Deus, aqueles que estão começando a palavra. Para quê? Para dar a eles prudência. Agir de acordo com a mente de Deus. E aos jovens. Quem que são jovens? Tem dois tipos de jovem aqui, meu irmão. O seu filho e sua filha, que estão crescendo ainda, ou aqueles que têm idade avançada. Pode ser mais velho que eu, mas ainda na palavra de conhecimento da ciência da mente de Deus, recebe aí. E da direção de Deus, está começando agora. É jovem, é bebê, ainda não está comendo comida sólida não, ainda é leite. Então, para dar ao simples, aquele que ainda está vindo para a palavra agora, está chegando agora, a prudência, a ciência da mente de Deus, agir de acordo, a prudência, agir de acordo com a mente de Deus. E aos jovens, que pode ser jovem, filhos e filhas, seu filho e sua filha, pequeno, criança, jovem, ou pode ser jovem, que estão chegando agora na palavra de Deus, conhecimento, ciência da mente de Deus e bom senso, bom siso. O que é bom siso? Boa direção de Deus, a boa direção de Deus, o caminho reto de Cristo. Então, o que está falando aqui? Prudência. Prudência é o quê? É uma salvaguarda para que não sejam desencaminhados. Agir de acordo com a mente de Deus. Coisa feia, né, gente? Ficar pondo pulseira na boca, na frente da câmera. Essa é a Ludmilla. Então, prudência é isso. Simples, pessoas indecisas em seu ponto de vista. Portanto, elas são facilmente influenciáveis. Estou chegando na palavra agora. Não sei. Um fala, o outro fala e ela vai. Igual uma onda. Tá legal ali, eu vou ali. Então você tem que ser firme. Você não, o Espírito Santo tem que orar, o Espírito Santo, se você tem a bagagem, o Espírito Santo vem e convence ela pelo poder, né? É a palavra que você prega. Então você vai lá com a palavra aos simples, para dar aos simples prudência, para agir de acordo com a mente de Deus, e aos jovens conhecimento, ciência da mente de Deus e boa direção, bom siso, boa direção de Deus. Porque os jovens que estão chegando, sejam eles jovens mesmo, na natureza física, ou jovens porque são ainda jovens na fé, ou simples que são esses, eles precisam de pessoas fortalecidas na fé, cheias da unção, cheias do Espírito Santo, tá? E com a palavra. Então, o propósito é esse. Então, ouça o sábio. Olha o propósito. Ouça o sábio. Ouça aquele que tem a presença de Deus. E cresça em quê? Quando você ouve o sábio, ouve a palavra de Deus, o sábio é esse que escreveu o Provérbios, ouve. Ou você ouve a pessoa que está pregando, que está te ensinando a palavra. Ou você ouve uma pessoa de Deus, que Deus enviou para falar com você. A pessoa que anda na presença de Deus, que tem um testemunho para falar com você. Ouve o sábio. Quem que é o sábio? Aquele que tem vida com Deus, tem a presença de Deus, que ora, que tem testemunho. Tá? E cresça em quê? Em prudência. Cresça em prudência. Cresça em agir de acordo com a mente de Deus. E cresça. E adquira o quê? E o entendimento e o entendido adquira habilidade. Na outra versão fala assim: mesmo o sábio que lhe der ouvidos aumentará em muito seu entendimento, e vai em direção à mente de Deus em todos os sentidos. Entendimento, ir em direção à mente de Deus em todos os sentidos. E quem tem discernimento obterá clara orientação. Gente, eu amo esse capítulo 1 de Provérbios de uma forma, vocês estão entendendo, né? Então, o versículo 5 e 6
além de beneficiar o simples, né? O simples, que nós falamos aqui do simples, os provérbios, eles beneficiam também o sábio. É o que está falando aqui o 5. Então, o 4 e o 5 está falando aqui, né? Para dar aos simples a prudência, aos jovens. Ouça o sábio, cresça em prudência. Então, o livro de Provérbios, e é verdade, além dele beneficiar, além dele somar a vida daqueles que têm a presença de Deus, que andam, porque eu leio Provérbios todo mês, entra mês, sai mês, eu leio, eu medito, meu marido fala a mesma coisa. Os provérbios beneficiam também o sábio simples, aqueles que estão chegando ao evangelho agora. A pessoa começou a caminhada cristã agora. Ele é para o sábio, aquele que já está muito tempo estudando a palavra, que já sabe, até Jesus voltar. Ele beneficia com o quê? Com habilidade. Com habilidade. Ele beneficia com habilidade, com a direção, com a boa direção de Deus. Ele beneficia com discernimento. O que é discernimento? Discernimento é você escolher o rumo certo da sua vida. Oh, glória! Eita Deus, que maravilha! Amém? Deixa eu pôr esse negocinho aqui, porque tá voando tudo. O discernimento você tomar o discernimento, você escolher o rumo certo da sua vida. O que é discernimento? É você escolher o que agrada do que não agrada a Deus. Lá em Efésios, vem eu falar de Efésios. Lá em Efésios, versículo 4, capítulo 4, não, 5, versículo 8, 9 e 10. Versículo 10 fala assim: Espírito Santo, aí eu falo, e dai-me discernimento, ajude-me, Espírito Santo, a ter discernimento para fazer aquilo que agrada ao Senhor. É isso aqui. Como que eu vou ter discernimento para saber o que agrada ao Senhor? Se eu tiver o quê? Estudando Provérbios, para eu receber esse alimento aqui, ó, e saber o que agrada ou não agrada ao Senhor. Eu ter bom siso, boa direção. Então ele vai me dar o quê? Habilidade, direções, discernimento para escolher o rumo certo da vida. Provérbios. Então, uma descrição feita à base de comparação. Ele vai ensinando o que o sensato faz, o que o insensato não faz. O sensato tem a direção de Deus, o insensato não tem. O justo e o injusto, o ímpio e o justo. Ele vai comparando, sabe? É isso que o sábio que escreveu Provérbios faz. Amém? Vamos lá. Agora vamos para o tema do livro de Provérbios, que é o versículo 1, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor. Então o temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O temor do Senhor, meu querido, minha querida, amar a Deus e ter o amor de Deus em mim é o princípio do conhecimento, é o princípio da ciência da mente de Deus. Mas os insensatos, aqueles que não andam na direção de Deus, que não têm a presença de Deus, desprezam a presença de Deus, desprezam a sabedoria, desprezam a disciplina, desprezam a correção que visa o crescimento espiritual. Eles desprezam a correção, desprezam desprezam a disciplina. Eles desprezam a correção que visa o aperfeiçoamento espiritual, o crescimento espiritual. Desprezam tudo, né? Nessa versão fala: o temor do Senhor é o princípio do saber. Amar a Deus e ter o amor de Deus neles é o princípio do saber de Deus. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Eles desprezam a presença de Deus e desprezam o que está dentro da palavra de Deus. É isso que eles desprezam. Então, o lema dos mestres da sabedoria, o lema dos doutores da sabedoria, daqueles que têm a presença de Deus, né? E o tema do livro de Provérbios é que o temor do Senhor, é que o amar a Deus e ter o amor de Deus é o ponto de partida. É o ponto de partida e a essência da sabedoria. E a essência da sabedoria, a essência da presença de Deus. Amém? Então, presta atenção. Temor do Senhor. Você tem o amor de Deus em você e você ama Deus. Esse é o princípio.
É o que eu li para você em Apocalipse 1, versículos 8 e 18. É o princípio do saber. É o princípio do saber, temor do Senhor. É uma reverência a Deus. É uma reverência por Deus. Amém? Que se expressa em submissão à sua vontade, meu irmão, minha irmã. Então, querido, querida, a sabedoria, a presença de Deus não é adquirida com fórmulas mecânicas. Não é adquirida com fórmulas, não é adquirida assim, eu vou te explicar como que é. Senta aqui. Vem cá que agora eu vou te contar como que é. Não é. Mas com um relacionamento. É relacionamento correto com Deus. Aleluia. Só que os loucos desprezam a sabedoria. Os loucos desprezam a presença de Deus. Os loucos desprezam o ensino. O que é o ensino? Que está dentro da palavra de Deus. Os insensatos, esses que não têm a presença de Deus e não têm a direção de Deus, eles desprezam a presença de Deus e a disciplina. A correção de Deus que visa o aperfeiçoamento espiritual, o crescimento na graça e no conhecimento. Então esses loucos, eles são facilmente o quê? Eles são facilmente o quê? Conduzíveis. Eles são o quê? Incrédulos, são pessoas insensatas, pessoas que são ao mesmo tempo mentalmente ingênuos e moralmente irresponsáveis, como já havia dito. Amém? Glória a Deus. Agora vamos para a parte que fala sobre evitar más companhias, advertências contra as seduções do mundo, né? Que é o poder, quando eu comecei a falar o esboço hoje, eu falei sobre o primeiro conjunto dos 7 princípios do saber, né? Então o primeiro deles é o poder e as riquezas conquistadas por meios imorais e violentos. Então o primeiro dos 7, primeiro / 7 vai ser esse. Evitar más companhias. Versículos 8 ao 19. E essa aqui na João Ferreira de Almeida. Lá na King James fala advertência contra seduções, né? Seduções do mundo. E eu tô gostando hoje de ler na João Ferreira de Almeida porque o Espírito Santo está mandando eu ler nela hoje, então eu vou continuar lendo nela. Então vamos lá, glória a Deus. Então aqui, evitar as más companhias, evitar as seduções do mundo, amém? Filho meu, ouve, versículo 8, ouve, e aqui, antes de eu continuar, não, depois eu falo. Então aqui, ó, do capítulo 1, versículo 8 ao capítulo 9 ao 18, tá? Aqui vai ser a primeira divisão, melhor falar agora, vai ser a primeira divisão principal do livro, tá? Que registra o discurso sobre a sabedoria, né, a presença de Deus, nos quais o discípulo é estimulado a considerar e comparar o caminho do insensato, né, o caminho daquele que não está na direção de Deus, e o caminho do sábio, aquele que está na presença de Deus. Então aqui vai ser o primeiro, então já deixa registrado aí. Amém? Vamos lá. Versículo 8 então. Filho meu, ouve o ensino de teu pai. Ouve o ensino, ouve o que está dentro da palavra que teu pai está te dizendo, e não deixes a instrução de sua mãe. Não deixe a instrução, as entrelinhas, instrução, instrumento de tua mãe. Amém? Por quê? O versículo 9 fala por quê? Porque serão o diadema da graça para a tua cabeça, colares para o teu pescoço. Então, Deus está dizendo para você hoje, meu querido e meu querido, ouve o ensino de teu pai, ouve o que está dentro da palavra. Amém? Ouve o que está dentro da palavra. Não deixe a instrução, instrumento, a palavra, a Bíblia. Por quê? Porque serão diadema de graça, favor imerecido para a tua cabeça e colar para o teu pescoço. Para o teu pescoço. Glória a Deus. Vamos lá. Aí fala assim:
Então, filho meu, o que Deus está falando aqui com você, filho? Ouve, ouve. Sempre você vai ver que um mestre sábio está aqui se dirigindo ao seu discípulo. Ouve. Implica em obediência. E todo o livro de Provérbios, meu irmão, minha irmã, nós vamos ver isso. Primeira coisa que nós temos que ter quando a gente está orando, estudando, é obediência. Primeiro, obediência. Primeiro, sentar, ouvir. Segundo, sentar, ouvir. Então, filho meu, ouve, senta, né? Aqueles que nasceram da vontade de Deus, que são filhos, né? Então a gente tem que sentar. Lá em João 1, né? Fala daqueles que nasceram da vontade de Deus, que aceitaram Jesus. Por isso que se refere aqui a filhos. Então ele fala, ouve meu ensino, né? Não deixe meu ensino. Então, filho meu, isso aqui é profético. 1000 anos antes, Salomão escreveu isso aqui. Ouve, ouve meu filho, ouve. Amém? Então, querido, querida, então a primeira coisa que você tem que fazer aqui, o filho, no caso eu, você, é sentar, depois ouvir. E aqui está falando para os filhos, nós escolhidos, aqueles que nasceram da vontade de Deus, aqueles que aceitaram Jesus. Amém? Então, filho meu, ouve o ensino que está dentro da palavra do teu pai, não deixe a instrução de tua mãe, porque serão diademas de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Glória a Deus. Aí do versículo 10 ao 19, vai falar sobre o caminho dos pecadores. Vai falar que o caminho dos pecadores é atraente, versículos 10 ao 14, mas conduz à destruição, versículos 15 ao 19. É possível ganhar o mundo, mas perder a própria alma. Marcos 8, 36. Nós vamos ver isso aqui. Aí fala o 11. Se disser, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivo inocente, traguemo-nos vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. 13. Acharemos toda sorte de bens preciosos e encheremos de despojos as nossas casas. 14. Lança tua sorte entre nós, teremos todos nós uma só bolsa. 15. Filho meu, aí ele fala, filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das veredas os teus pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra seu próprio sangue e as suas próprias vidas espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Glória a Deus. E aqui no versículo 12, quando ele fala, traguemos-nos vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. Então, como eu já falei várias vezes, Sheol é o lugar dos mortos, lugar da sepultura. Agora vamos falar um pouquinho sobre esses versículos aqui. Então vamos lá. Então, primeiro, do versículo 8 a 18, né? Primeiro que eu comecei a falar com vocês, quando fala, filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe de instrução. Primeira orientação, nós temos que ouvir, nós temos que obedecer. Então a primeira coisa que o sábio está falando aqui, está falando para aqueles que nasceram da vontade de Deus, que já aceitaram Jesus. João 1, né? Aí, e outra coisa, isso é profético, ou seja, Salomão falando 1000 anos antes, né? Como eu já falei. Ouve meu ensino, não deixa meu ensino. Trará o quê? Trará o quê? A graça de Deus sobre você, favor imerecido, né? No versículo 10 fala, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Ou seja, se as pessoas à sua volta querem te seduzir, não permitas. Se resguarde dos pecadores. Conforme falou o estudo de ontem, lá no Salmo 1, dos dois caminhos. Os dois, só tem dois únicos caminhos. E qual que foi o conselho lá? Tem o caminho dos justos e o caminho dos maus, dos fiéis e dos ímpios,
né? Ou seja, das pessoas do mundo. Então ele fala, vem conosco, vamos espreitar, vamos emboscar, tirar proveito de pessoas inocentes, pessoas que não conhecem a Deus, né? Os pecadores querem o quê? Querem levá-las para onde? Para a morte, né? Conforme fala aqui no versículo 32, o mesmo provérbio fala aqui no versículo 32 assim, ó, os nécios são mortos por seu desvio, os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvido habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então eles querem sempre seduzir e tirar tudo, sugar tudo que elas têm. Ela quer sugar tudo, os bens, né? Então quando eles estão atrás das vidas preciosas, olha lá, vem conosco, embosquemo-nos, traguemos-nos vivos como um abismo inteiros, como os que desce a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos espojas nossas casas. Preciosos. Isso aqui tem a ver com todos os bens emocionais, materiais. Eles enriquecem de maneira ilícita. Eles se enchem de despojos. Eles querem sugar de todos os tipos de bens. Versículo 14. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Vamos nos encher, vamos lançar de sorte. Versículo 15. Deus alerta no versículo 10. Ele alerta, filho meu, se os pecadores tentarem seduzir-te, não o consintas. Então, filho meu, guarda das tuas veredas. Então, Satanás, ele está o quê? Ele está estendendo sua rede sobre a vida dessa pessoa. Ele está tentando lançar a rede sobre a sua vida o tempo todo. Então aqui no versículo 17, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave, né? O 18, estes se emboscam contra o seu próprio sangue e as suas próprias vidas espreitam. Então o versículo 31 e 32 tem completude com esse. Você está acabando com sua vida mesmo, você está emboscando contra você mesmo. A pessoa que cede e se envolve com as más companhias, que se envolve, a pessoa convida e você cai nessas armadilhas, Satanás a pessoa está acabando com a sua própria vida. Então aqui é um alerta para você evitar as más companhias. Então o versículo 31 e 32, portanto comerão do fruto do seu procedimento e de seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, aqui ó, as más companhias. Aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Nós acabamos de falar, entendeu? Mas os pecadores querem te levar para o mal e fazendo o quê? Perder sangue, derramar o mesmo. Porque Satanás veio para cá, veio para matar, roubar, destruir. E ele quer isso aqui. Mas aqui a palavra manda você evitar as más companhias. Manda você afastar das más companhias. Afastar das más companhias. Tal é a sorte de todo ganancioso. Este é o espírito da ganância, tira a vida de quem possui. Então o versículo 19 está falando de ganância. Eles querem, esses versículos estão falando de quê? De pessoas que sugam, que quer tirar a vida das pessoas, quer sugar de quem possui, né? Então assim, você perde a sua vida ao sugar a vida dos outros. A pessoa acha que está ganhando, não, ela está perdendo quando ela quer sugar a vida dos outros. Quando você suga a vida do outro, esse mal recai sobre a sua vida. É o que está falando o versículo 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo, sem temor algum. Então quem ouve a Deus não sofre mal algum, habitará aqui e eternamente seguro. Os nécios são mortos por seu desvio. Aos loucos, sua impressão de bem-estar os leva à perdição. É o que está falando. Amém? Glória a Deus.
Agora, é o contrário aqui. Gente, essa palavra é muito gostosa, né? É muito gostosa. Vamos para o versículo... Vamos para o versículo 20. Ouvir os conselhos da sabedoria. Tá? Que é a parte B dos versículos 20 ao 33. Ouvir os conselhos da sabedoria. E nós já estamos acabando, para a glória e honra do Senhor. Amém? Que é a exortação à sabedoria. Deixa eu pôr umas pedrinhas aqui para não voar. Então vamos lá. Versículo 20. Então vamos lá. Glória a Deus. Então, grifa na rua a sabedoria. Nas praças levanta sua voz. Do alto dos muros clama. A entrada das portas nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. 24. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. 26. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror, também em vindo, glória a Deus. Então, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e angústia. Então, glória a Deus. Me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de achar. Porquanto aborrecer o conhecimento e não preferir o temor do Senhor. Oh, meu Deus, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Olha aqui Deus falando, gente. Portanto, há consequência. Comerão do fruto dos próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, aos loucos a sua impressão de bem-estar. Olha lá, os nécios são mortos por seus desvios, aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas os que me deram ouvidos habitará seguro, tranquilo, sem temor algum. Querido, querida, essa palavra é linda demais. Gente, eu amo provérbios. Eu sou suspeita porque eu amo a palavra toda. Mas vamos lá. Então, ouvir os conselhos da sabedoria, né? O item B, aqui de Provérbios. Quando eu estudo Provérbios 1, geralmente eu falo a primeira parte, que é do versículo 1 ao 7. Venho para essa parte, que é a exortação à sabedoria, que é do versículo 20 ao 33. Depois eu vou para os versículos do 8 ao 19, que é evitar as más companhias, né? As seduções do mundo. Mas, como é a primeira vez que estamos estudando de vídeo, vamos assim mesmo, né? Glória a Deus. Versículo 20, está falando assim: grifa na rua, grifa.
A sabedoria nas praças levanta sua voz. Na outra versão fala assim: a sabedoria clama em alta voz pelas ruas, proclama nas praças públicas. Então, a presença de Deus, ela grita. A sabedoria, a presença de Deus, amada e amada, grita. Do alto dos muros clama. A entrada das portas nas cidades, ela profere o quê? As suas palavras. Então, querido, dos versículos 20 ao 23, querido e querido irmão e irmã, a sabedoria, a presença de Deus é personificada, tá? Como uma mulher que convida a todos para que venham a ela e aprendam, mas a maioria se recusa a entender o seu convite. Né? O que está dizendo aqui, versículos 20 a 23. É como se fosse uma pessoa, uma mulher convidando, né? Mas na verdade não é. Ouvir os conselhos de sabedoria e a presença de Cristo convidando, venha, né? E aqui é o próprio Senhor gritando, é a presença de Deus, é Jesus te chamando, tá? Tem gente que fala, usa esse exemplo, né? O próprio Senhor te gritando, venha, venha. A sabedoria é personificada como Jesus Cristo, convidando todos, venham, venham, né? E ele grita nas praças, levanta a voz. Aqui, como está usando, né, nas praças e tudo, então para ilustrar, é como se fosse uma pessoa, né? É como se fosse eu ali gritando na praça ali, né? Venha, venha, mas é o próprio Senhor gritando, né? Do alto dos muros clama, a entrada das portas nas cidades, clama, grita em alta voz. Então ela está em todos os lugares, ou seja, o Senhor. Mas por que eu estou gritando? Por que eu falei essa mulher gritando como se fosse eu gritando? É porque a presença de Jesus está em mim gritando. Para você, né? É o que eu estou fazendo agora, eu estou clamando. Eu estou com a presença do Senhor em mim gritando o Evangelho, né? O que eu estou fazendo hoje. Então ela está em todos os lugares, proferindo a sua voz, a palavra de Deus, chamando o homem, chamando o ser humano, chamando as pessoas, amém? Então, do versículo 22, fala assim: até quando, ó nécios, amareis a necessidade, né? Aí fala, até quando, ó insensatos, nécios, insensatos, aqueles que não estão na direção de Deus, que não têm a presença de Deus, amareis a insensatez, né? E vós, zombadores, até quando tereis prazer em zombar, na zombaria? E vós, descontrolados, até quando desprezareis o conhecimento, né? Escarnecedores, até quando desejareis o escárnio? E vós, loucos, até quando vocês aborrecereis o conhecimento, a ciência da mente de Deus? Então, o Espírito Santo pergunta, ele está perguntando, até quando? Até quando, loucos? Até quando, nécios, estúpidos, vocês vão desviar da palavra de Deus? Até quando vocês, o que são os loucos? Aqueles que saem da direção de Deus. Os loucos, os nécios, os estúpidos, né? Os insensatos, os zombadores, os escarnecedores, os zombadores descontrolados. Todos esses que eu citei aqui agora, do versículo 22, né, que eu estou citando aqui, são as pessoas que saem da direção de Deus. Sem direção, eles estão perdidos, né? São as pessoas arrogantes também, as pessoas soberbas. Então, até quando vocês vão desviar da palavra de Deus? Aí eu vou já ler o versículo 32 com vocês. Os nécios são mortos por seu desvio. Aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Tá? E aí eu vou aqui no outro versículo, que fala assim: pois a imprudência dos nécios os matará, e o falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. A imprudência, a falta de prudência dos nécios os matará, a morte eterna. E o falso bem-estar dos insensatos, que não estão na direção de Deus, os levará à destruição. Entende? Então, versículo 23.
Atentais para a minha repreensão. Tá ventando tanto aqui que tá vindo tudo pro meu olho. Me perdoe, crianças. Atentai para a minha repreensão. Atentai para a minha correção. Atentai para a minha correção que visa o aperfeiçoamento, o crescimento espiritual, que visa que vocês cresçam na graça e no conhecimento. Amém? Aleluia. Eis que derramarei a sabedoria falando, a presença de Cristo falando, o Espírito Santo falando copiosamente para vós outros o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Então, o Espírito Santo atenta, pede Deus para os seus filhos, para atentar para o ensino, para dentro da palavra. Ele disciplina os filhos. Ele disciplina os filhos. Na outra versão ele fala assim: glória, aleluia, aleluia pelo vento, delicioso vento, louvado seja o Senhor. Ele fala assim, só que a gente tem vários pezinhos aqui, a gente usa. Ele fala assim, versículo 23 e 24 aqui, ó. Contudo, 23, converteis, né? Convertei-vos, né? Pois a minha exortação, né? Ele fala, atentai, atenta a minha repreensão, a minha disciplina, converteis a minha exortação, eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito e vos revelarei minhas palavras. Contudo, visto que vos convoquei ao arrependimento, e vós recusaste, porque estendi a minha mão, e não houve quem atendesse. Aqui fala, mas porque clamei a vós, e vos recusaste, porque estendi a minha mão, e não houve quem atendesse. E não houve quem atendesse. Então, Jesus Cristo, Senhor e Salvador, a minha vida, aleluia, glória a Deus, ungido para salvar. Ele é a mão de Deus, amado. Ele é a mão de Deus, minha amada irmã. Ele é a mão de Deus, tá? Ele é a mão de Deus para a salvação do homem. E o homem rejeitou o conhecimento, o homem rejeitou toda a ciência da mente de Deus. A mão, Jesus Cristo é essa mão. Jesus Cristo é ungido para salvar. Ele é a mão de Deus para a salvação do homem. O homem, ele rejeitou o conhecimento o conhecimento, toda a ciência da mente de Deus. Agora, aí ele continua falando, né? Olha lá, e não quiseste atender a minha repreensão. Não quisesse, não houve quem atendesse. Antes, que o homem fez? Antes, rejeitaste todo o meu conselho. Antes, e não quisesse a minha repreensão. Em vez disso, rejeitou o meu conselho. Não aceitou a minha repreensão. Eu, da minha parte, Deus falando, zombarei da vossa desgraça. Da falta, Deus zombarei da vossa desgraça. Zombarei da... O que é desgraça? Graça é o favor imerecido de Deus. E desgraça é a falta desse favor. É o contrário. Se graça é o favor imerecido, desgraça é o contrário, né? Me rirei quando o terror se abater sobre vós. O querido Deus, ele não é um Deus que fica rindo das desgraças de ninguém, no sentido de deboche, nem nada disso não. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, né? Ele é um Deus maravilhoso. É um Deus maravilhoso. O que está dizendo aqui é que ainda é tempo, né? Quando ele fala converte, eu estou derramando, eu estou estendendo a mão. Contudo, ele estendeu a mão, né? Enviou o Senhor Jesus. Em vez disso, rejeitou. E aí ele fala, eu da minha parte zombarei da vossa desgraça, me rirei com o terror de abater. Ainda é tempo de arrogante, presunçoso, insensível, avarento, hedonista, egoísta, se render humildemente aos pés de quem? De Cristo. E receber o quê? A graça, o favor imerecido, né? E receber a graça salvadora de Deus, tá? Há uma fonte de refrigério, de alma e sabedoria jorrando
ininterruptamente à disposição de todas as pessoas da terra. Querida e querida, como eu falei, quando a palavra aqui está falando, que versículo 23, atenta, pede Deus, para os seus filhos, atenta para o ensino, atenta, versículo 24, versículo 24, quando ele fala, contudo, visto que eu convoquei o arrependimento e vós recusaste, porque eu estendi a mão e não houve que atendesse, a mão é Jesus ungido para salvar, é a mão de Deus para a salvação do mundo. Então, aqui o que eu estou querendo dizer para vocês? Há uma fonte de refrigério, de alma e sabedoria jorrando, sem parar, à disposição de todas as pessoas da terra. Contudo, querido, chegará um momento em que essa fonte cessará de jorrar na terra. E o derradeiro juízo final terá início, sem clemência. Isso é bíblico. Isso é bíblico. O versículo 24 vai falar isso. Contudo, visto que convoquei o arrependimento e vos recusaste, porque estendi a mão e não houve que atendesse. Amém? Isaías fala, Mateus fala sobre isso. Então, o versículo 26 fala, eu da minha parte zombarei da vossa desgraça, da falta da graça de Deus, o favor imerecido. Né? Então, este versículo não deve ser compreendido como uma atitude simplesmente vingativa ou possivelmente descontrolada de Deus, porque isso não existe, mas como uma reprodução, tá, da exultação humana frente ao glorioso momento da sua redenção. É isso que está mostrando aqui. Depois de tanto tempo passado sob as tentações, a exploração e zombaria daqueles que se acham imbatíveis, autossuficientes e rebeldes contra Deus. Porque, na verdade, isso aqui é uma resposta ao que? A arrogância do homem, a soberba do homem. Deus tenta, é o que está falando aqui. Tenta, mas isso aqui é o quê? O homem é uma consequência o quê? Depois de tanta tentativa, né? A rebeldia contra Deus, a exploração, a zombaria contra Deus, né? O homem é autossuficiente, o homem é rebelde, tem um coração obstinado, é arrogante, é presunçoso. Então, depois de tudo isso, né? O homem se acha o quê? Autossuficiente e rebelde contra Deus. Então, seus servos e seus princípios. O homem se acha autossuficiente contra Deus, contra seus servos e contra sua palavra, né? Contra seus princípios. Então, o sábio poeta, o que tem a presença de Deus, ele retrata aqui a alegria do justo, justificado pelo sangue do Cordeiro, que finalmente vê com satisfação o mal ser definitivamente destruído, porque a palavra mostra isso. Isso é profético. Do início da Bíblia ao fim, está falando. Então Deus dará a sua resposta aos reis da terra, aos soberbos, aos arrogantes. Não é isso? Que usurparam seus poderes e imaginaram ser iguais à divindade, se acham deuses e não são. E não são. Amém? Então, o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que, versículo 30, vamos para o 30, ele fala assim, eu estava onde agora? No 26, 27. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como a do redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Em vindo o flagelo como a tempestade sobre vós, em vindo a vossa completa perdição como furacão, quando a aflição e a dor desesperarem. 28. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. 29. Portanto, porquanto aborrecer o conhecimento, aborrecer toda a ciência da mente de Deus, e não preferir o temor do Senhor, e não preferir o amor de Deus, não preferir ter o amor de Deus, porquanto desprezar o conhecimento e rejeitar o temor do Eterno, não desejaram receber o meu conselho, foram indiferentes à minha advertência, não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão, a minha disciplina. Ou seja, as pessoas, estas que estamos falando, rejeitaram o conselho do Senhor. Ou seja, que está falando no versículo 25, né? O 25, antes rejeitaram, o versículo 25 e 30 juntos. Então, antes rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão.
o 25 e 30. Então, antes rejeitaram o meu conselho, as minhas entrelinhas, a minha palavra, não quiseram a minha repreensão, não quiseram a disciplina, a correção que visa o aperfeiçoamento espiritual, não quiseram arrependimento, aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então, não quiseram o quê? Aceitar o conselho, não quiseram a direção de Jesus Cristo, e a consequência é o quê? É comer do fruto das suas decisões. Aí o versículos 27 e 26, tá? Eu me rirei da sua infelicidade, que está falando. O homem escolheu, aqui nos versículos 27 e 26, como eu falei, viver na perdição. Escolha. Então ele vai colher o quê? Os frutos das suas decisões, viver na perdição. Inferno depois, né? E aí, eu vou para o versículo 31, que fala assim: não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repressão. 31. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, das suas decisões e dos seus próprios conselhos se fartarão. Portanto, comerão do fruto de suas decisões e atitudes, se fartarão de suas próprias elucubrações inúteis. Olha só. Então, o homem, depois da morte, Deus deu a chance de uma vida inteira e o homem não quis. Ou seja, a vida eterna, o homem não quis. O homem quis o quê? A perdição. Ele tinha a vida eterna, mas o homem não quer. E aí, isso é muito triste, né? Muito triste. Então, querido, é comum as pessoas clamarem diante de um perigo grave, ou acidente ou catástrofe, falar: oh meu Deus, já ouviram falar isso? Ai meu Deus, ai santo Deus, ai misericórdia, de boca para fora. Todavia, no instante preciso em que o dia do Senhor chegar, esse dia eu não quero falar dia com D minúscula, dia com D maiúscula, é o dia do Senhor que a Bíblia se refere, tá? E com ele o grande derradeiro juízo, esse juízo com J maiúsculo, não adiantarão expressões de arrependimento, não adiantarão expressões de súplicas por perdão e misericórdia. Versículos 20, 27, Provérbios 18, 20, Provérbios 31, 31, Isaías 3:10, não adiantarão, portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Gálatas 6, 7. E eu uso essa frase, ó, tudo que o homem planta, o homem colhe. É o que está falando aqui. Tudo que o homem planta, o homem colhe. Amém? Vamos lá. E aí, para finalizar, estamos acabando. Infelizmente. 33. Mas o que me der ouvidos, os netos são mortos por seu desvio, aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição, né? Olha lá, pois a imprudência dos netos os matará, e o falso bem-estar dos insensatos o levará à destruição. Mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo, sem temor algum. Então, os loucos vivem falso. Os loucos, os nécios, os insensatos, eles vivem no falso mal-estar. Mas aquele que me dá ouvidos viverá em segurança, que é sempre segurança, aqui e sempre, sem medo do mal, principalmente por Jesus, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Então todos os males que o homem sofre são consequência de não querer ouvir a Deus. Amém? E isso acarretará a morte física e espiritual, que é o que acontecerá com os nécios, do versículo 32. Agora, aqueles que estão em Cristo, que está falando no versículo 33, aqueles que estão em Cristo não vão experimentar a morte, porque eles terão a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Para finalizar, os tolos, aqueles que não dão ouvido a Deus, eles seguirão suas próprias e mais obscuras vontades, rumos à destruição, como eu já falei. O sábio, aquele que anda e busca andar diariamente na presença de Deus, andará na companhia do Espírito de Deus, aleluia.
e jamais se arrependerá. Jamais. Ainda que passe por crises e momentos de aflição, reinará em triunfo, paz e felicidade sobre a terra. Amém? E nunca esqueça, meu irmão e minha irmã, portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Aleluia, glória a Deus. Eu termino o estudo de Provérbios 1 aqui, com muita alegria no meu coração, mas é muita, não é pouca não. É como se eu tivesse ganhado a Mega Sena, de tanta alegria que eu estou. E eu peço a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que essa palavra produza muitos e muitos frutos em seu coração. E que você se sinta incomodado a compartilhar essa palavra com todas as pessoas da sua rede social. Amém? Que receba essa palavra de sabedoria da presença de Deus, que é o princípio da sabedoria. Beijo grande, Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus nesse sábado maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade. Toda honra e toda glória ao Senhor Deus dos céus e da terra. Amém? Eu te amo, Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus. Até amanhã. Glória a Deus.